Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Hoje eu vou explicar como usar o crossover corretamente, quais são os maiores erros do pessoal que eu vejo por aí usando o crossover, tá? Quais os benefícios de você fazer um ajuste correto e quais os malefícios aí de você usar da forma errada, tá? Também vou explicar aqui no processador, também no aplicativo, como você vai fazer toda a configuração. Então, acompanhe o vídeo aí, beleza? Bom, pessoal, antes de falar de crossover, a gente tem que entender uma coisa rapidinho aqui, tá? Bom, o ouvido humano ouve frequências entre 20 Hz e 20.000 Hz, tá? Dentro dessas frequências, a gente tem graves, médios, médio agudo, agudo, enfim. A gente pode dividir aí em categorias de frequência, certo? Então as frequências mais baixas são as frequências graves, subgraves, né? E conforme eu vou subindo para frequências médio graves, médio agudo, até chegar lá no agudo, tá? Então o ouvido humano a gente ouve ali entre 40 Hz e 16.000 Hz. E como a gente já falou aqui em vídeos anteriores, para a gente ter um som de qualidade, a gente precisa de pelo menos 3 vias, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, um grave, tá? Que é esse falante grandão aí, geralmente os subwoofers. Ou médio grave, que pode ser aquele alto-falante de porta do seu carro, pode ser aquele alto-falante de 8 polegadas que a gente encontra muito em paredão, 10 polegadas, 12 polegadas, enfim. E um agudo, que pode ser um tweeter, que pode ser um driver titânio, enfim, existem várias maneiras aí da gente fazer um som de 3, 4, 5, 6 vias, tá? E pra gente dividir, e para que a gente faça com que cada um toque sua região, porque o subwoofer foi feito para bater, o médio grave foi feito para falar e o tweeter foi feito para dar o agudo, né? O tss, 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 certo? Então, o CD Player não sabe disso, tá, pessoal? O CD Player não sabe disso. Você coloca o pendrive lá, ele manda a frequência para todo mundo. E para a gente fazer com que cada um receba exatamente a frequência que ele gosta de trabalhar, que foi feito para trabalhar, eu preciso de um crossover, tá? Eu preciso de um crossover e dividir as frequências para cada um, tá? Então, a gente tem aquele range de frequência de 40 a 16.000 Hz, com 3 vias eu quero fazer com que esses caras aí, esses 3 caras juntos toquem todas as frequências audíveis, né? Então, para isso, pessoal, eu tenho aí basicamente 2 parâmetros que eu configuro no meu processador de áudio, que é o HPF e o LPF, tá? O HPF é o começo da minha resposta e o LPF é o final da minha resposta. Então, se eu falo com o meu subwoofer, se eu configuro aqui no meu processador de áudio que o meu HPF vai ser de 30 Hz e o meu LPF de 100 Hz, então quer dizer que o meu alto-falante começa a tocar em 30 Hz e para de tocar em 100 Hz, tá? Ele vai tocar de 30 a 100. Se eu falo que o meu HPF do meu driver TI é de 2.000 Hz e o meu LPF de 16.000 Hz, então ele começa em 2.000 e termina em 16.000 Hz, tá? Marcelo, como que eu sei qual a frequência que eu tenho que usar no meu alto-falante? Bom, pessoal, um pouco de prática, tá? Ajuda muito, porque a gente sabe aí que a maioria dos subwoofers de 12, 15 polegadas trabalha de 30 a 100. Médio graves aí de 8 polegadas trabalham basicamente de 200 a 1.000, 1.500, 2.000. Então, um pouco de prática a gente já tem uma noção, a gente já tem uma base da onde seu alto-falante vai trabalhar, tá? Mas se eu quiser saber do jeito ideal, é só medindo aí com o Smart, né? Um programa muito utilizado aqui no nosso canal. Bom, pessoal, continuando ali na nossa conversa do HPF, o HPF também protege contra danos mecânicos do nosso alto-falante, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse alto-falante aqui, de 5 polegadas, tá? E eu colocar um HPF muito baixo nele, tá? Um HPF, por exemplo, de 30 Hz, esse cone tende a excursionar demais. Quando eu falo excursionar, quer dizer que esse alto-falante está se mexendo muito, tá?
Quando ele se mexe muito, além dele modular as frequências altas, perder qualidade, enfim, ele corre o risco de estourar uma centragem, uma suspensão, um cone, uma calota, enfim. Ele não foi feito para mexer muito, tá? Todo alto-falante tem um parâmetro que se chama X-Max, que é o quanto ele pode se movimentar. E geralmente esse X-Max é bem pequeno, tá? Em alto-falantes de médio grave, é coisa de 1 ou 2 milímetros. Então, o HPF, quanto mais eu subo o HPF, obviamente até um limite, né? Mais eu protejo os meus alto-falantes contra o excursionamento. Então, repare isso, se o alto-falante estiver excursionando demais, pode ser seu HPF que esteja errado, pode ser que ele esteja muito baixo, tá? Eu vejo muita gente usando HPF aí de 40 Hz, 35 Hz aí em woofer de 15 polegadas, woofer de 18 polegadas. Woofer de 15, 18 responde 35, 40 Hz? Cara, pode até responder, mas numa caixa muito grande, num projeto muito bem feito, tá? Na 99% das vezes não vai responder, tá? Então não adianta você deixar o HPF em 30, 35, 40 Hz, porque ele só vai excursionar, não vai dar som, vai estragar a parte boa do alto-falante e ele corre o risco de rasgar ou queimar. Tá? E o LPF, ele protege contra o quê? O LPF, pessoal, ele já protege contra eu forçar a bobina do meu alto-falante, tá? Porque o LPF, ele como o LPF é frequência alta, então ele tende a não fazer o alto-falante se mexer muito, excursionar muito, tá? Mas talvez eu tô colocando muita potência numa região que o meu alto-falante não tá tocando muito bem. Por exemplo, esse mid-bass aqui, se eu medir ele, eu tenho certeza que ele vai subir aí 4, 5 mil Hz, tá? Até 6 mil Hz. Ele toca bem nessa região? Não, tá, pessoal? Por quê? Chega uma hora que o meu cone, ele começa a querer dobrar, tá, pessoal? Isso aqui é microscópio, assim, é milimétrica microscópio não, que é muito pequeno. Mas ele tenta quebrar, assim, de um jeito bem, como que eu posso dizer, assim, bem leve, assim, coisa que a gente não vê a olho nu, tá, pessoal? Mas isso aí começa a querer quebrar o cone do seu alto-falante também. Além disso, o mais prejudicial é a bobina, tá, pessoal? Por quê? Porque ela recebe potência numa região que ela não toca, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui vai ter agudos limpos e bons como esse cara? Como um Twitter? Nunca, nunca, tá, pessoal? Nunca. Então, o ideal é eu cortar esse cara aqui, por exemplo, em 2, 3 mil Hz, tá? E deixar que o Twitter toque alta frequência. Com isso eu vou ter um som mais limpo e vou forçar menos a bobina, tá? Porque a bobina, ela começa a aquecer quando eu mando muita potência para ela, tá? Consequentemente, quando eu faço HPF e o LPF muito bem feito, eu tenho um ganho aí grande em qualidade, intelligibilidade, potência, tá? Se eu aplico 50 watts RMS no alto-falante sem HPF, sem LPF, com HPF e LPF eu consigo aí aplicar 100, 150, tá? Quando isso está muito bem ajustado. Deixa eu mostrar aqui no Smart para vocês aí um gráfico, alguns gráficos aí e mostrar aí onde o pessoal erra, tá? Bom, pessoal, aqui ó, eu tenho um driver TI, tá? Esse é o TI do estranho. Eu deixei aqui ó bem baixa a resolução, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender, tá, pessoal? E aqui ó, nessa parte de baixo aqui, são as frequências, né? 30, 60, 120, 250, 500, 1K, 2K, enfim, vai até 20K lá, certo? E aqui, nessa região aqui, é o ganho, né, pessoal? A amplitude do sinal, beleza? Bom, olhem aqui, pessoal. 500 Hz, estou aqui em 500 Hz. Abaixo de 500 Hz, eu tenho algum som nesse driver? Não, certo? O que acontece se eu cortar esse driver em 500 Hz? Pessoal, ele não vai tocar, não vai mudar nada. Se eu cortar ele em 500 e cortar 1K, não vai mudar nada, porque tá vendo? Ó, abaixo de 1K ele já não tem nada, certo? Deixa eu deixar o gráfico mais certo aqui, ó. Beleza, ó. Abaixo de 1K ele já não tem muita coisa, certo? Então, adianta eu cortar esse driver em 500 Hz? Não. Adianta eu cortar em 1K? Não também, tá, pessoal? Porque abaixo de 1K eu não tenho nada. Beleza? O que acontece, pessoal? Esse driver aqui, eu até poderia cortar ele aqui ó, em 1500 Hz. É indicado usar 1500 Hz num driver TI? Não, tá, pessoal? Por quê? Porque o driver TI ele é muito frágil e ele pode quebrar, certo?
Então, aí que entra o bom senso, tá? Você tem que saber medir entre qualidade, potência e segurança, tá? Se esse driver TI eu for aplicar 10, 15, 20 watts nele, tranquilo, posso cortar, posso deixar sem corte, tá? Mas se eu for aplicar 100 watts nele, aí eu preciso fazer um corte de frequência bem feito, tá? Senão ele vai queimar. Agora aqui, o que acontece muito com o pessoal? O pessoal quer usar frequência baixa, o cara vai lá, coloca 1000, 1500 Hz, achando que vai adiantar, mas não, achando que o som vai tocar melhor, mas não, pessoal, porque aqui ó, no Smart eu já vejo que ele não responde muito abaixo dessa frequência. Além disso, eu tenho que proteger meu driver. O indicado aqui para um driver aqui é 2000 Hz, tá? Beleza? Pelo menos aí 2, 2500, 3 para ter uma segurança. Depende do fabricante, depende do driver. Beleza. E aí o meu driver responde bem, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 mil Hz. Acima de 16 mil Hz ele tem alguma coisa, pessoal? Não tem quase nada, tá? Basicamente nada. Adianta eu cortar esse driver em 20 mil Hz? Não, tá? O que vai mudar eu cortar em 20 ou 16 mil Hz? Nada, na sonoridade nada, porque acima de 16 mil Hz ele já não tem nada. E para o meu alto-falante, vai mudar muito. Por quê? Porque o amplificador, ele tende a mandar a frequência alta, tá? E esse cara não consegue tocar, então o que ele faz? Ele esquenta, tá, pessoal? Deixa eu mostrar um médio grave aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho. Beleza, pessoal, então eu tenho um médio grave aqui, beleza? Ó, então, abaixo aqui de 120 Hz eu tenho alguma coisa? Não. Se eu cortar em 63 Hz, o que vai acontecer? Na sonoridade, nada. Não vai mudar absolutamente nada, eu posso garantir para vocês, tá? O que vai mudar no meu alto-falante? Ele vai excursionar menos, ele vai tocar mais travado, ele vai ter mais qualidade, ele vai ter um som melhor, ele vai aguentar mais potência, tá? Beleza. Então, qual que seria um corte ideal para esse alto-falante? Cara, aqui ó, 200, 150 Hz, ó, já tá legal. Abaixo de 150 não tem muito, mas acima já começa a ter. Esse alto-falante aqui, se ele for um 8 polegadas, 10 polegadas, você pode cortar em 150 Hz, tá? Dependendo da potência que você for aplicar, tá? E aí, beleza. E aí eu subo até quanto? Reparem, pessoal, que acima de 3.000 ele tem alguma coisa? Não, tá? Acima de 3.000 ele já morre grandão aqui. Adianta eu cortar esse driver aqui em 5, 10, 15, 20 mil Hz? Não. O que vai acontecer se eu cortar em 10 mil Hz esse driver? Em relação a 3 mil Hz? Na sonoridade, nada, tá? Na qualidade, vai melhorar se você cortar ele na frequência ideal, tá? Você tem mais qualidade, tem mais força, consegue aplicar mais potência, seu alto-falante vai durar mais, tá, pessoal? Então o crossover precisa ser muito bem ajustado, não adianta falar assim, vou colocar 40 Hz aqui que ele vai tocar. Não vai, tá, pessoal? Então precisa ser ajustado conforme seu alto-falante, sua caixa, seu amplificador. Não adianta me mandar aqui, Marcelo, mas eu tenho um shiver na caixa tal, qual que é o corte de frequência? Cara, não sei, eu não tenho bola de cristal, não tem como saber. O ideal seria medir. Você quer um corte base para um 15 polegadas? É geralmente ali 50 a 150, tá? O 18 polegadas, 50 a 130 Hz, tá? Médio de 8 polegadas, de 250 a 1000. De 10 polegadas, de 200 a 1000, certo? 12 polegadas, de 100 a 1000, a 800, entendeu? Driver fenólico, geralmente de 1000 a 5000. Driver TI, geralmente de 2, 3 mil a 16 mil, tá? Mas tudo depende, pessoal, da potência que você está aplicando, da sua caixa, da sua corneta, de tudo, tá? Então, para ter um ajuste fino, precisa usar o Smart, tá? Deixa eu mostrar aqui no processador para vocês aqui como fazer os cortes de frequência, beleza? Bom, pessoal, beleza? Então eu tenho o PX1 aqui, né? Um processador muito comum, um dos mais vendidos do mercado aqui, e eu vou ensinar você como trabalhar no crossover. Beleza? Bom, então você gira aqui o encoder, tranquilo. Achou crossover, dá um clique, você já tem aqui HP, que é o HPF, onde a nossa frequência vai começar. E aí eu posso ajustar aqui, por exemplo, um woofer de 15 polegadas. Vou colocar aqui 50 Hz. Aqui, pessoal, eu vou fazer um vídeo específico para isso, mas aqui são as atenuações, tá? Então aqui eu tenho
Quanto maior esse número aqui, só pensa o seguinte, quanto maior esse número aqui, mais forte o seu corte, tá? Então vamos supor, 48 dB por oitava, ele não deixa passar nada de 50 Hz para baixo, tá? E já um 12 dB por oitava, ele deixa passar um pouco, tá? Eu indico, pessoal, para a maioria dos casos aí, um 24 dB por oitava, que é um corte de frequência aí que ele protege bem, deixa passar um pouco para a gente ter uma qualidade e uma sonoridade, beleza? Mas se você quiser proteger muito, é 48. Se você quiser proteger só um pouco, é o 12, beleza? Outro clique, LP, é o LPF, até onde nosso alto-falante vai tocar, beleza? Então aqui eu venho girando, vou colocar uns 150 Hz aqui, ó. Beleza? Coloquei uns 150 Hz, tem atenuação também aqui, né? Sempre é bom colocar, pessoal, nunca em off. Quando você deixa em off, tá desligado, tá? Não tá fazendo nada seu crossover. Então vamos lá, vou colocar um 24 dB por oitava também. Lembrando, pessoal, que eu tô no canal 1, tá? O canal 1 do processador. Então, canal 1 geralmente eu ligo o grave, o médio agudo e o agudo. Eu sempre sigo essa sequência, tá? Para eu não me perder na hora de fazer os ajustes. Ah, Marcelo, eu quero configurar o canal 2. Canal 2, canal 3, canal 4... Eu posso voltar para HP, posso voltar para LP. Quando eu clicar no canal 1, vai estar lá, tá? O HP e o LP, tá? Bom, deixa eu mostrar como a gente faz isso por aplicativo, tá, pessoal? Bom, pessoal, já estou conectado aqui no meu processador. Todo processador, pessoal, que tem essa configuração aqui são os processadores da linha Connect. Então precisa ter essa inscrição aqui de Connect e o símbolo de Bluetooth, tá? Senão você não consegue. Tem vários vídeos aqui no canal mostrando sobre isso. Você vem aqui na abinha crossover, ele vai carregar os valores. Beleza, já está carregado aqui. Eu já tenho aqui, ó, 50 a 150 Hz. Então aqui HPF e aqui LPF. Lembra que a gente fez ali na peça? Se eu quiser alterar aqui, pessoal, ó que legal, aqui já mostra o gráfico aqui que eu estou abrangendo, beleza? Eu vou colocar um 1500 Hz aqui só para ilustrar e o gráfico já carrega, beleza? Então é só clicar aqui, 50, 55, fiz o corte aí, aqui eu escolhi as atenuações, certo? E aqui os canais, tá? Então vamos fazer aqui um 1500 a 20.000, beleza? E aí eu posso plotar os gráficos aqui e ver onde esses caras estão cruzando aí, enfim, né? Então é isso aí, pessoal. Usem o crossover corretamente, tá? O crossover precisa ser usado corretamente. Não adianta fazer cortes malucos aí que o seu alto-falante não vai tocar, porque ele só vai esquentar, perder qualidade e talvez até queimar, tá? Lembrando, pessoal, que a gente tá fazendo uma rifa aqui da caixa Bob mais top do canal, tá? Então quer concorrer, eu vou deixar o link aqui na descrição. E não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, curtir, comentar. Obrigado e até a próxima.